O nascimento de um galinho. O dia 3 de março de 1953 marcou para sempre a história do Flamengo e do futebol brasileiro. Naquela manhã, em uma casa simples no bairro de Quintino Bocaiúva, no subúrbio do Rio de Janeiro, nasceu Arthur Antunes Coimbra, que o mundo viria a conhecer como Zico, o galinho de Quintino. Arthur era o caçula de uma família numerosa. Filho de José Antunes Coimbra, funcionário público e apaixonado pelo Flamengo, e de Dona Matilde, uma mãe dedicada e firme, ele cresceu cercado de afeto e de disciplina. Seus irmãos mais velhos já jogavam futebol e eram referência para o pequeno Arthur, que observava, imitava e aprendia. Desde os primeiros passos, o futebol foi parte de sua vida. Ele não largava a bola, improvisada de meia, de borracha ou já gasta pelo tempo, e passava horas jogando nas ruas de Quintino. Ali, nos campinhos de terra e nos espaços apertados do subúrbio, começou a moldar sua genialidade. Era sempre o menor em campo, mas também o mais ousado. A magreza de Arthur chamava atenção. Tão franzino que os vizinhos duvidavam de que pudesse crescer e ter força para enfrentar jogadores mais fortes. Foi daí que surgiu o apelido Galinho, uma mistura de carinho e desconfiança. Um corpo frágil como o de um galinho, mas com a valentia e a garra de um verdadeiro galo de briga. Mas havia em Arthur algo que compensava qualquer falta de físico, uma obsessão pelo treino e pelo aperfeiçoamento. Enquanto outros meninos brincavam sem compromisso, ele repetia dribles, passes e finalizações até alcançar a perfeição. O futebol não era apenas diversão, era destino. A influência familiar foi decisiva. Seu Antunes, o pai, era rubro-negro apaixonado e transmitiu ao filho a chama da nação. Não se tratava apenas de torcer, mas de viver o Flamengo. Zico cresceu respirando a atmosfera rubro-negra, sonhando em vestir a camisa vermelha e preta e defender as cores que já pulsavam em seu coração de criança. Dona Matilde, por sua vez, cuidava da saúde do menino. Preocupada com sua fraqueza, insistia em reforçar sua alimentação. Muitas vezes, o obrigava a beber vitaminas e leite, acreditando que só assim ele teria forças para resistir ao sonho de ser jogador. A vizinhança acompanhava aquele menino incansável e não demorou para perceber que havia algo diferente nele. Arthur não era apenas mais um garoto apaixonado por bola. Era dono de um talento natural, de uma visão de jogo rara e de um chute preciso que começava a se destacar. Ninguém imaginava ainda, mas naquele subúrbio simples do Rio nascia não só um craque. Nascia o maior ídolo da história do Flamengo. O menino franzino de Quintino estava destinado a se tornar o eterno camisa 10, o símbolo da nação e a personificação de um sonho coletivo. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do Zico, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo, nação! A chegada ao Flamengo e os primeiros passos. O sonho de se tornar jogador do Flamengo parecia distante para um garoto franzino do subúrbio do Rio, mas o destino sempre dá sinais para aqueles que não desistem. Arthur Antunes Coimbra, o pequeno galinho, carregava no coração a chama rubro-negra herdada do pai, seu Antunes, e de toda a família Coimbra, que vivia intensamente o amor pelo Clube da Gávea. Os primeiros testes. Ainda em 1967, quando tinha apenas 14 anos, Zico foi levado por seu irmão Edu Coimbra, já jogador profissional de destaque, para fazer um teste no Flamengo. Muitos técnicos olharam com desconfiança. Ele era magro demais, parecia não ter força para aguentar o choque físico do futebol. Havia até quem dissesse: esse menino não vai aguentar 2 jogos no profissional. Mas Zico, silencioso e determinado, deixou que seus pés respondessem. Nos treinos, mostrava um domínio de bola impressionante, passes inteligentes e, principalmente, uma capacidade de finalização rara para alguém tão jovem. Sua habilidade nas cobranças de falta já começava a chamar atenção, fruto das horas intermináveis que passava treinando nas ruas de Quintino. O apoio da família e a batalha pelo físico. Mesmo aprovado, havia uma preocupação constante: o físico. Para muitos, o corpo franzino poderia ser um obstáculo intransponível. Foi então que sua mãe, Dona Matilde, entrou em cena. Preocupada, ela impôs uma rotina de alimentação reforçada, vitaminas, leite, ovos, e cobrava disciplina em casa. Zico também foi orientado a fazer exercícios específicos para fortalecer os músculos e ganhar resistência. O próprio jogador lembraria anos depois que, sem a insistência da mãe, talvez não tivesse resistido ao início de carreira. A base do Flamengo sabia que tinha um talento em mãos, mas era preciso moldá-lo e protegê-lo. A joia da base rubro-negra. Nas categorias de base, Zico não demorou para se destacar. Sua inteligência em campo era superior à média. Ele não apenas jogava, lia o jogo,
antecipava os lances e executava com precisão. Nos campeonatos de juniores, passou a ser o nome que mais chamava atenção, sempre decisivo com gols ou passes. Alguns treinadores e jornalistas esportivos que acompanhavam a base começaram a notar o garoto. Esse menino vai longe. É diferente. A estreia no profissional. O grande momento chegou em 29 de julho de 1971, no Maracanã, contra o Vasco da Gama. Zico tinha apenas 18 anos, e ao entrar em campo com a camisa do Flamengo, sentiu o peso e a honra de realizar o sonho de infância. Não brilhou logo de cara, mas deixou claro que tinha personalidade para vestir o manto sagrado. Daí em diante, a ascensão foi constante. Cada treino era encarado como final de campeonato. Zico ficava após os treinos oficiais para cobrar faltas dezenas de vezes, buscando o chute perfeito. Essa dedicação logo se refletiu em campo. Os mais experientes começaram a respeitá-lo, e a torcida, ainda desconfiada do físico, começava a se encantar com sua técnica refinada. O garoto que virou promessa. Aos poucos, Zico deixou de ser apenas mais um da base para se tornar uma promessa concreta do Flamengo. Não era apenas a habilidade, mas a seriedade, a disciplina e a paixão pelo clube que o diferenciavam. Enquanto outros jovens aproveitavam a fama para se distrair, Arthur permanecia obcecado em se tornar melhor a cada dia. O menino franzino de Quintino dava seus primeiros passos no caminho que o levaria a ser não só um grande jogador, mas o maior ídolo da história rubro-negra. O Flamengo acabava de ganhar não só uma joia, havia encontrado o coração e a alma de sua era mais vitoriosa. Fala aqui nos comentários, o que você acha das atuações do Zico na época como meia? O meia 10 realmente está em extinção? Escreve aqui nos comentários. A consolidação do camisa 10. A década de 1970 foi o período em que o Galinho de Quintino deixou definitivamente de ser promessa para se tornar o maestro absoluto do Flamengo. Se no início ainda pairavam dúvidas sobre seu físico frágil, rapidamente elas se transformaram em aplausos e reverência. A camisa 10, símbolo máximo da criatividade e do talento no futebol, encontrou em Zico seu dono eterno. A metamorfose do jovem franzino. Depois da estreia em 1971, Zico alternava momentos no time titular e na base. Mas sua dedicação fora do comum logo fez diferença. Ele chegava mais cedo aos treinos, permanecia depois que todos iam embora e repetia incansavelmente jogadas, dribles e cobranças de falta. Enquanto outros se contentavam em participar, Zico queria dominar o jogo. Foi nesse período que começou a criar uma arma que se tornaria sua marca registrada: a cobrança de falta perfeita. Passava horas treinando, buscando curva, força e precisão. Os goleiros da base e até os do profissional se acostumaram a virar vítimas de um chute cada vez mais mortal. O dono da camisa 10. Em meados de 1974, Zico herdou definitivamente a camisa 10 rubro-negra. Não era apenas um número, era a consagração de um jogador que já comandava o meio-campo como se fosse um veterano. Com a bola nos pés, organizava, pensava e decidia. Sem ela, orientava os companheiros e cobrava postura em campo. A torcida já via nele o ídolo que esperava há anos. Sua habilidade refinada, unida à raça típica de quem carregava o Flamengo no coração, criava uma conexão especial com o povo rubro-negro. Cada gol, cada drible, cada passe genial era celebrado como obra de arte. O protagonista do Rio. As conquistas estaduais começaram a se acumular. Em 1974, o Flamengo foi campeão carioca, e Zico já era considerado o cérebro e a alma da equipe. Nas finais contra Vasco, Fluminense e Botafogo, era sempre ele quem chamava a responsabilidade. Quando o time precisava de um gol, a bola procurava Zico. Nos anos seguintes, repetiu a dose. Ganhou títulos cariocas em 1978 e 1979, sempre sendo decisivo. Nesses torneios, construiu uma das maiores marcas de sua carreira, a de ídolo incontestável nos clássicos. Contra os rivais, Zico parecia crescer ainda mais. Reconhecimento nacional e internacional. Seu talento não podia ficar restrito ao Rio. Em 1976, Zico foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. 2 anos depois, em 1978, repetiu a façanha, agora com 19 gols. Não era apenas o maestro, mas também o goleador. O camisa 10 se transformava em um jogador completo. As convocações para a seleção brasileira vieram naturalmente. Zico era visto como o símbolo da renovação após a geração tricampeã de 1970. Sua técnica refinada, aliada ao espírito de liderança, despertava a esperança de que o Brasil tivesse encontrado o sucessor dos grandes craques do passado.
O Flamengo em torno de Zico. O time rubro-negro passou a ser montado para potencializar seu craque. Com jogadores talentosos como Júnior, Leandro e Andrade, o Flamengo construía uma base sólida. Mas era Zico quem dava brilho e vida ao elenco. Ele não era apenas mais um, era o centro de gravidade do time. Treinadores, companheiros e até adversários reconheciam sua grandeza. Pelé, já aposentado, declarou certa vez que via em Zico craque capaz de manter o Brasil no topo do futebol mundial. A imprensa internacional começava a olhar para o Flamengo com mais atenção. A idolatria consolidada. No fim dos anos 70, não havia mais dúvidas. Zico não era só um craque, mas o maior ídolo da história do Flamengo até então. A relação com a torcida era única. O Galinho de Quintino representava o sonho do rubro-negro, um menino simples, criado no subúrbio, que vestia a camisa com paixão e transformava talento em títulos. A consolidação da camisa 10 não era apenas técnica, mas também emocional. Zico já não pertencia só à família Coimbra. Ele era da nação rubro-negra. O palco estava montado. O Flamengo havia encontrado seu líder e maestro. E com ele, nos anos seguintes, viria a era mais gloriosa da história do clube. O início da Era de Ouro. O início da década de 1980 marcou o ápice do trabalho de Zico no Flamengo. Se nos anos 70 o Galinho de Quintino consolidou-se como ídolo e líder do time, nos anos seguintes ele transformou o Flamengo em uma referência nacional e internacional, conduzindo o clube à sua Era de Ouro. O Flamengo no cenário nacional. Após o título do Campeonato Brasileiro de 1980, conquistado com gols decisivos e atuações inspiradas de Zico, o Flamengo deixou de ser apenas um gigante carioca. A equipe ganhou reconhecimento em todo o país como força dominante do futebol brasileiro. O camisa 10, que já havia se afirmado como protagonista nos clássicos cariocas, agora se consolidava como referência nacional. Zico participou de praticamente todos os momentos decisivos da campanha, seja marcando gols importantes, seja distribuindo assistências precisas. Seu estilo de jogo, que combinava inteligência, técnica e capacidade de decisão, tornou-se a marca registrada do Flamengo daquela época. A Libertadores de 1981. A conquista da Taça Libertadores da América foi o passo seguinte e talvez o mais importante. O Flamengo, liderado por Zico, enfrentou adversários tradicionais e passou por desafios que testaram sua força e maturidade. Zico assumiu a responsabilidade em todos os momentos-chave. Ele organizava o meio-campo, orientava os companheiros e era decisivo nos lances de gol. Seus passes precisos e cobranças de falta mortais garantiram que o Flamengo chegasse à final com confiança e equilíbrio. A vitória na Libertadores de 1981 não representava apenas um título. Era o reconhecimento do Flamengo como força continental e a prova de que a equipe tinha maturidade para competir em qualquer cenário. O Mundial de 1981 contra o Liverpool. Em dezembro de 1981, o Flamengo disputou o Mundial Interclubes, enfrentando o Liverpool, então campeão europeu. A partida, realizada em Tóquio, seria a consagração final do trabalho de Zico e de toda a equipe. O Flamengo venceu por 3-0, em um desempenho dominante. Zico participou diretamente de todos os gols, comandando o meio-campo, distribuindo passes e mostrando a capacidade de decisão que o caracterizava. Aquela vitória internacional não apenas coroou a equipe, mas também transformou Zico em referência global. O time imbatível. Entre 1980 e 1983, o Flamengo viveu um período de conquistas quase ininterruptas. Campeonato Brasileiro, 1980, 1982 e 1983. Libertadores da América, 1981. Mundial Interclubes, 1981. Em todas essas conquistas, Zico foi a figura central. Ele não apenas participava dos gols, mas comandava o time, orientava companheiros e era responsável pela energia e ritmo do Flamengo dentro de campo. O ápice da idolatria. Com cada conquista, a relação entre Zico e a torcida se fortalecia. O jogador deixava claro que sua dedicação e paixão pelo Flamengo eram maiores do que qualquer desafio. Cada gol de falta, cada drible ou assistência era celebrado de forma intensa, e a torcida passou a vê-lo como o símbolo máximo do clube. Zico, mais do que um craque, tornou-se a referência de toda uma geração, o jogador que simbolizava o Flamengo e representava seus valores: técnica, paixão, liderança e determinação, preparando o caminho para a eternidade. A conquista da Libertadores e do Mundial de 1981 não foi apenas um feito esportivo, mas a consagração de Zico como o maior ídolo do Flamengo. Ele havia levado o clube do domínio regional para o topo mundial, abrindo espaço para a história de uma era de ouro que permaneceria como referência nas décadas seguintes.
O mundo aos pés do Flamengo. A era de ouro do Flamengo atingiu seu ponto máximo em 1981, quando o clube, liderado por Zico, conquistou títulos que transformaram sua história e colocaram o futebol brasileiro em evidência no cenário internacional. Essa fase não foi apenas marcada por conquistas, mas pela consolidação de uma equipe que combinava talento individual, disciplina tática e paixão inigualável. A campanha histórica na Libertadores. O caminho para a conquista da Taça Libertadores da América foi repleto de desafios. O Flamengo enfrentou clubes tradicionais da Argentina, Uruguai e Paraguai, com jogos intensos e decisões nervosas. Em todas essas partidas, Zico foi protagonista absoluto. Com passes precisos e visão de jogo excepcional, ele organizava o meio-campo e orientava os companheiros. Suas cobranças de falta e finalizações decisivas garantiam gols em momentos cruciais. A liderança de Zico era evidente, mesmo os jogadores mais experientes seguiam suas orientações dentro de campo. Na final contra o Cobreloa, do Chile, Zico comandou a equipe em campo com maestria. Seus gols e assistências garantiram a vitória, e o Flamengo ergueu a Libertadores pela primeira vez em sua história. Essa conquista foi o passaporte para o Mundial de Clubes e simbolizou a força do time carioca na América do Sul. O Mundial Interclubes contra o Liverpool. O desafio seguinte foi enfrentar o Liverpool, campeão europeu, em Tóquio. Era uma oportunidade única de medir forças com os melhores do mundo. O Flamengo chegou com confiança, mas ciente de que a responsabilidade seria enorme. Zico teve uma atuação impecável. Ele participou diretamente dos 3 gols da vitória por 3-0, mostrando capacidade de decisão em jogos de alta pressão, precisão nas finalizações e inteligência tática, controle absoluto do ritmo de jogo e da organização ofensiva. A vitória não foi apenas esportiva. Ela consolidou o Flamengo como clube de referência internacional e elevou Zico à categoria de ídolo global. O respeito pela equipe e pelo camisa 10 se espalhou pelo mundo do futebol. O impacto no futebol brasileiro. O sucesso internacional do Flamengo teve repercussão imediata no Brasil. Pela primeira vez, um clube carioca conquistava títulos que o colocavam lado a lado com os maiores da Europa. Zico tornou-se símbolo da modernidade no futebol brasileiro. Liderança dentro e fora de campo. Capacidade de decidir partidas importantes. Exemplo de disciplina, comprometimento e paixão pelo clube. O Maracanã, que já tinha visto suas atuações mágicas nos clássicos cariocas, agora vibrava com um jogador que havia conquistado o mundo. A idolatria atingiu níveis históricos. Zico não era apenas o maior jogador do Flamengo, era a personificação do clube. O time imbatível e a era de ouro consolidada. Entre 1980 e 1983, o Flamengo conquistou 3 campeonatos brasileiros, 1980, 1982 e 1983. Uma Libertadores da América, 1981. Um Mundial Interclubes, 1981. Em todos esses títulos, Zico foi protagonista. Não apenas marcava gols e distribuía assistências, mas comandava a equipe em campo, garantindo organização, ritmo e coesão. Ele era o centro gravitacional do time, o jogador ao redor do qual toda a estratégia era construída. A era de ouro do Flamengo não se resumiu a títulos. Foi a combinação de talento individual, liderança, paixão e inteligência coletiva. Zico, com sua técnica, visão e personalidade, tornou-se símbolo máximo dessa geração, transformando o Flamengo em um clube admirado e respeitado no mundo inteiro. A força, a velocidade e o sonho de títulos. Se há algo que define Luiz Araújo dentro de campo, é a velocidade explosiva. Desde os tempos de base, passando pela França e pelos Estados Unidos, essa sempre foi sua marca registrada. No Flamengo, essa qualidade encontrou o cenário perfeito. Um time acostumado a jogar de forma ofensiva, explorando as transições rápidas e sufocando os adversários. A velocidade como diferencial. Quando Luiz acelera, poucos conseguem acompanhá-lo. A forma como conduz a bola em alta velocidade, mantendo o controle mesmo sob pressão, o torna uma peça fundamental para quebrar defesas fechadas. No Maracanã, os gritos da torcida ecoam sempre que ele arranca pela ponta, deixando marcadores para trás. Essa velocidade, no entanto, não é apenas força física. Com a experiência adquirida na Europa, Luiz aprendeu a usar sua explosão com inteligência, escolher os momentos certos para acelerar, variar o ritmo e surpreender os adversários. A força que vai além do físico. Embora não seja o atacante mais robusto, Luiz Araújo desenvolveu uma força que se manifesta em diferentes aspectos. É a força mental de suportar a pressão de jogar em um gigante do futebol brasileiro.
É a força de se reinventar após erros e de se colocar novamente em posição de decidir. É a força de acreditar em si mesmo, mesmo diante das críticas que fazem parte da rotina de qualquer jogador do Flamengo. Essa resiliência o ajuda a manter a cabeça erguida e a continuar buscando seu espaço em um elenco repleto de estrelas. Sonho de títulos. No Flamengo, Luiz não esconde o desejo de conquistar títulos importantes. Desde que chegou, deixou claro que seu maior objetivo é levantar troféus vestindo o manto sagrado. O clube, acostumado a finais e decisões, oferece a ele a oportunidade de realizar esse sonho em grande estilo. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Cada competição é vista por Luiz como chance de gravar seu nome na história. Ele sabe que a torcida rubro-negra não vive de promessas, mas de conquistas. E é justamente esse desejo coletivo que o impulsiona. A busca pela consolidação. Mais do que marcar gols ou dar assistências, Luiz Araújo quer ser lembrado como jogador decisivo, aquele que desequilibra nos momentos mais difíceis. Seu sonho é não apenas participar das conquistas, mas ser protagonista delas. Com a velocidade como arma letal, a força mental como escudo e o sonho de títulos como combustível, Luiz Araújo segue trilhando seu caminho no Flamengo. A cada jogo, a cada arrancada, ele reafirma a promessa de que pode ser um dos pilares de novas páginas gloriosas da história rubro-negra. O último ato com a camisa 10. O capítulo final da trajetória de Zico no Flamengo é um relato de glória, emoção e reconhecimento. Ao longo de mais de uma década, ele se tornou o maior ídolo da história do clube, conduzindo a equipe a títulos nacionais e internacionais, encantando torcedores e consolidando o Flamengo como referência no futebol mundial. Chegou, entretanto, o momento inevitável da despedida, marcado por respeito, nostalgia e gratidão. Os últimos anos em campo. Nos últimos anos de Zico pelo Flamengo, a rotina de jogos e treinos passou a exigir mais esforço físico e mental. Apesar disso, o Galinho mantinha alto nível técnico e influência em campo. Ele continuava decisivo em clássicos e partidas importantes, provando que, mesmo diante do desgaste natural da carreira, sua presença era determinante. Zico passou a atuar como mentor dos jogadores mais jovens, transmitindo experiência, liderança e conhecimento. Seu papel ia além da performance individual. Ele era o elo entre a história do clube e a nova geração, garantindo que os valores do Flamengo, disciplina, comprometimento e paixão, permanecessem vivos. Conquistas e momentos finais de destaque. Durante sua despedida, Zico ainda contribuiu de forma decisiva. Participou de campanhas importantes no Campeonato Brasileiro e nos campeonatos estaduais. Garantiu gols decisivos e assistências que reforçaram sua importância mesmo nos momentos finais da carreira. Serviu como referência e inspiração dentro do vestiário, mantendo o padrão de profissionalismo e dedicação que sempre o caracterizou. Esses anos mostraram que, mais do que talentos, Zico possuía resiliência, liderança e inteligência tática, atributos que consolidaram seu status de ídolo. O último jogo e a despedida da torcida. O último jogo oficial de Zico com a camisa do Flamengo, em 1983, foi um evento memorável. O Maracanã, palco de tantas glórias, recebeu milhares de torcedores para uma homenagem única. A cada toque de bola, aplausos e gritos celebravam a carreira do maior ídolo da história rubro-negra. Zico teve papel ativo durante toda a partida, distribuindo passes, criando jogadas e marcando gols, reafirmando sua relevância até o último minuto. Companheiros, adversários e comissão técnica reconheceram seu impacto no clube e no futebol brasileiro. Essa despedida não representou apenas o fim da carreira no Flamengo, mas a celebração de um capítulo histórico que influenciaria gerações futuras. O legado permanente. O encerramento da trajetória de Zico no Flamengo consolidou seu legado em múltiplas dimensões. Esportiva, maior artilheiro de sua geração no clube, líder de campanhas vitoriosas nacionais e internacionais. Histórica, símbolo da Era de Ouro, referência para torcedores e jogadores. Inspiradora, modelo de profissionalismo, disciplina e paixão pelo clube. Zico não apenas marcou gols e conquistou títulos, ele transformou o Flamengo em um clube respeitado mundialmente e elevou o padrão de liderança e comprometimento dentro do futebol brasileiro. O Galinho de Quintino para sempre. O último ato de Zico com a camisa 10 foi, acima de tudo, uma prova de sua grandeza e de seu amor pelo Flamengo. Mais do que um jogador, ele se tornou ícone eterno, cuja história é lembrada com reverência e cuja influência permanece viva no clube, na torcida e na memória do futebol mundial. A despedida de Zico não encerrou a lenda, apenas a consolidou. Ele deixou um clube fortalecido, um legado imortal e a certeza de que a camisa 10 jamais seria vista da mesma forma antes de sua passagem. O legado do Galinho.
Zico encerrou sua trajetória no Flamengo não apenas como um jogador, mas como um símbolo eterno do clube. O Galinho de Quintino transformou o Flamengo de um time de grande tradição regional em uma potência nacional e internacional, deixando marcas que atravessam gerações e continuam a influenciar o futebol brasileiro e mundial. A marca deixada no Flamengo. O impacto de Zico no Flamengo vai muito além de gols e títulos. Ele definiu uma era. Liderou o clube durante a Era de Ouro, conquistando o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Transformou o Maracanã em um palco onde sua técnica e talento encantavam torcedores e intimidavam adversários. Inspirou jogadores e treinadores, deixando um padrão de disciplina, comprometimento e amor pelo clube que permanece até hoje. Sua influência moldou não apenas uma geração de atletas, mas também a identidade do Flamengo como clube vencedor e admirado internacionalmente. Símbolo de liderança e paixão. Zico mostrou que ser grande no futebol vai além do talento. Ele incorporou liderança dentro e fora de campo, capacidade de decisão em momentos cruciais, dedicação absoluta ao time e à torcida. Sua postura e profissionalismo criaram um modelo de conduta que se tornou referência, não apenas para os jogadores que o sucederam, mas também para torcedores que viam nele o reflexo do que significa amar e defender a camisa do Flamengo. O impacto internacional. O Galinho de Quintino não foi apenas um ídolo nacional. Com conquistas históricas, especialmente a Libertadores e o Mundial de 1981, Zico colocou o Flamengo no mapa do futebol mundial. Ele se tornou referência global de técnica, inteligência e liderança, sendo reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol. O legado para futuras gerações. Zico continua sendo uma inspiração para todos que vestem a camisa do Flamengo. Novos jogadores olham para ele como exemplo de dedicação, profissionalismo e paixão pelo clube. A torcida mantém viva a memória de seus feitos, lembrando cada gol, cada passe decisivo e cada momento de liderança. Sua história demonstra que o impacto de um craque vai além dos números, permanecendo na memória afetiva e cultural do clube. A lenda eterna do Flamengo. O legado de Zico não se mede apenas por títulos ou gols. Ele se mede pelo amor pelo Flamengo, pela capacidade de inspirar e transformar e pela marca indelével que deixou na história do futebol. O Galinho de Quintino é, até hoje, sinônimo de excelência, liderança e paixão. Enquanto o Flamengo existir, Zico continuará sendo referência e ídolo máximo, lembrado não apenas como jogador, mas como o maior símbolo da história do clube, um craque cuja lenda transcende o tempo e permanece viva em cada torcedor rubro-negro. Se você se emocionou com a história do ídolo Zico, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!